Eu gostaria de começar perguntando se a empresa tem alguma experiência anterior a essa na comercialização ou na intermediação da aquisição de compra de vacinas. Gostaria que Vossa Excelência fosse bem objetiva, porque o meu tempo é curto. Sim, claro. Senhor senador, não é uma intermediação, é uma representação, e a Precisa em si não tem experiência, mas os funcionários da Precisa possuem. Sim. Segunda questão, que credenciais, então, a Precisa teria para assumir um contrato dessa magnitude de uma área na qual ela, como empresa, não tem experiência? Qual foi a credencial que mais pesou? As credenciais regulatórias. Para você trazer qualquer produto de caráter classificado como medicamento para o Brasil, você tem que ter uma autorização de funcionamento expedida pela Anvisa. Não, eu falei de experiência, de qualificação do serviço prestado. Mais uma vez, a Precisa, o CNPJ, é a primeira operação, só que os colaboradores, os funcionários, a área técnica, os farmacêuticos, já trabalharam com vacina. A senhora tem informação sobre os mecanismos de compliance da Bharat Biotech? Ela é uma empresa que zela por esse aspecto do compliance? Senhor senador, a relação da Bharat ela não é uma relação de longa data. O que eu sei da Bharat foi o que a Bharat me falou. Então, eu acredito que sim, eles, até pela experiência que eu tenho com a Índia, eles costumam ser ter uma governança muito bem estabelecida, mas eu não tenho conhecimento porque, mais uma vez, a minha área se limita muito mais à parte técnica. A Bharat Biotech tinha consciência de que essa empresa Precisa se envolveu aqui no Brasil durante a pandemia em várias denúncias, inclusive aqui no Distrito Federal, de superfaturamento de venda de testes, sim ou não? Olha, nós sempre fomos 100% transparentes, não só com a Bharat, mas com todos os nossos parceiros. E esse episódio em específico, se o senhor tiver a oportunidade até de dar uma olhada no processo, o senhor vai ver que não teve nenhuma denúncia. Não, eu não sou da Polícia Federal, nem sou do Ministério Público. Tudo bem. Para julgar. Eu quero saber, perguntei se eles tinham conhecimento. Sim, eles tinham conhecimento, porque nós somos transparentes e nós não fomos denunciados e nós não também fizemos nenhuma irregularidade naquela ocasião. Eles tinham conhecimento de que a empresa Precisa, ela tem uma composição societária em que o seu proprietário tem R$1 de capital e que a grande detentora dessas ações é a Global. Todos os documentos em relação ao quadro, ao estatuto da companhia, foram compartilhados com a Bharat. A Bharat sabia que em 2017 a empresa Global, que na verdade tem a Precisa apenas como um nome de fantasia a mais, ela aplicou no Ministério da Saúde um descumprimento de um contrato no valor de R$20 milhões para aquisição de medicamentos de alto custo e que mesmo assim o Ministério da Saúde pagou, não tendo recebido esses medicamentos. Ela tinha consciência disso? Mais uma vez, nós fomos 100% transparentes com a Bharat, com a fabricante. Todas essas informações que são notórias, apesar de não serem verídicas, a maioria, foram sim compartilhadas com a Bharat. No Ministério da Saúde, em algum momento, algumas das pessoas que participaram dessa negociação chegaram a levantar esse episódio de 2018? 18? Não, foi 17. Não, 17 foi onde houve o processo de contratação. Em 18 é onde houve o pagamento. Não, o pagamento... O senhor está falando da Global? Da Global. Foi 2017 o pagamento, não teve pagamento em 18. Mas alguém do Ministério da Saúde avocou isso? Não. Isso é grave, viu, presidente? Presidente relator, isso é grave. O Ministério da Saúde em nenhum momento invocou a discussão da possibilidade de uma empresa envolvida numa fraude contra o Ministério da Saúde ser intermediária da aquisição de um contrato de R$1,6 bilhão. Essa informação ela é importante, ela é muito relevante. A senhora participou de uma reunião. A senhora participou de uma reunião entre a Covaxin e a Bharat Biotech na Índia,
em que no meio da reunião entrou o embaixador do Brasil na Índia para agregar apoio do governo brasileiro àquela negociação? Foi uma reunião em que a abertura da reunião tinha uma fala de 2 minutos do embaixador, porque ele tinha ido junto com mais outros 70 embaixadores à Bharat na semana anterior dessa reunião. Isso também é relevante, senhor relator. Aqui foi dito que o embaixador não tinha feito nenhuma gestão no sentido de viabilizar esse contrato e agora nós tomamos... Ele não fez gestão, senhor senador. Ele não fez gestão. Ele entrou, deu as boas-vindas em nome da embaixada, da mesma forma que outros 70 embaixadores... Existem telegramas, existem informações sobre essa questão. Essa questão a mim me parece... Senador Roberto, se Vossa Excelência me permite, não. Vamos ouvir a doutora Emanuela, como é que foi a participação do embaixador nessa reunião. Então o senhor me devolve meu tempo, por favor. Todo o tempo, não tenha dúvida disso. Terá a condescendência dessa presidência, não tenha dúvida. Essa reunião foi a abertura da reunião, na verdade. A Bharat tinha feito uma apresentação na semana anterior para 70 embaixadores do mundo inteiro que foram visitar a fábrica e para todos os países, não só o Brasil, mas a Hungria esteve lá com seus representantes e alguns outros países da União Europeia. Os embaixadores de cada país que tinham participado de uma reunião uma semana antes na Índia, eles abriram como se fosse uma abertura e não participaram, não entraram em nenhuma discussão. E por vídeo, tá? Não foi, ele não estava tá bom, lá. O embaixador deu só um alô para todo mundo. Foi exatamente tava... isso. Muito bem, muito bem. Bom, a outra questão que eu pergunto, aqui estiveram 3 funcionários do Ministério da Saúde. E os 3, embora tenham vindo por razões diferentes... Aqui do senador Isalci. Eu perguntei aos 3 e todos aqui perguntaram aos 3. É comum, existe a lembrança de alguns de vossas senhorias que trabalham com fiscalização de contrato, invoices, algum caso em que uma empresa que não era parte do contrato era a recebedora do contrato? Eu estou me referindo ao caso da Madison. Os 3, a senhora Regina, o senhor William e o senhor Luiz Miranda, disseram que não. A senhora confirma? Confirma o que eles disseram? Sim, no caso da, por exemplo... Se eles disseram que não, eles disseram que não. No caso da venda dos preservativos, sim. Quem recebe, a senhora disse que é uma empresa estrangeira. Que é a produtora, fabricante. Né? É o nome que consta do contrato? Sim. Não veio nenhuma empresa em paraíso fiscal para receber o recurso, não? Não, senhor. Sim, é claro, porque essa situação da Covaxin, ela é singular, não é? Aqui foi dito pelos 3 que isso não é comum, que nunca viram isso. Uma empresa que não está no contrato recebe o recurso que deveria ser pago pelo Ministério da Saúde. Que empresa é essa Envaxin? Uma empresa dos Emirados Árabes que consta da assinatura do contrato. Ninguém sabe o que é. Qual é o papel dela nesse contrato? O nome dessa empresa é Invixia. E eles atuam como o que a gente chama de finders. São aquelas companhias que colocam outras companhias juntos para que prosperem enfim, nas junções, em joint venture e etc. Eles participam da primeira operação e depois não mais. Também conhecido como brokers, corretores, enfim. Quantas empresas estão nessa intermediação internacional? Porque nós já tínhamos achado a Madison, agora temos uma segunda. Senhor senador, a Madison, ela pode inclusive ser considerada a mesma companhia. Mais uma vez, quando foi enviada a invoice da Madison, eu fiz a mesma pergunta para a Bharat. Quem é Madison? Eu não esperei o Ministério me perguntar. Eu perguntei, quem é Madison? Por favor, me explique. E eles disseram que a Madison é a empresa que eles estavam utilizando, certo? Já há alguns meses, inclusive, para fazer todas as transações internacionais de venda, comercialização, inclusive para ajustar todas as questões de ensaios clínicos. Como a Bharat ela toca diversos ensaios clínicos no mundo inteiro, é necessário você ter um ponto focal de transmissão e repasse de valores. Então, eles estão conduzindo um ensaio clínico nos Estados Unidos.
vai através da Madison. E eles me explicaram isso, me disseram que a mesma característica societária era apresentada entre as duas e eu enviei para o Ministério. O Ministério poderia ter falado não quero, entendeu? E nós teríamos feito a alteração, o que não aconteceu. E a outra o que é? A outra que o senador Humberto perguntou. Desculpa? A outra empresa que o senador Humberto perguntou. A Invixia. Eu acabei de explicar, a Invixia ela atua como um broker, é só uma operação. A Invixia ela é inserida pela Barat. Nós não temos relação com a Invixia, é uma relação da Barat que indica quem será os seus brokers em cada uma das operações. Ela é uma espécie de cupido empresarial, é isso? Eu não conheço esse termo, desculpa. Tá bom. Eu acho que a maioria entendeu. Bom, mas eu queria aqui fazer uma outra pergunta. Essas pessoas que a senhora disse que acompanharam a delegação e que se incorporaram depois que souberam que esse contrato estava em andamento, um deles é o senhor Leonardo Ananda Gomes, por acaso são integrantes da Comissão de Comércio Índia-Brasil? O senhor Leonardo Ananda, ele é presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil. A senhora pode explicar por que que na véspera da assinatura do contrato, hoje saiu no Jornal Globo, na véspera da assinatura do contrato, em 25 de fevereiro, e também no dia 17, houve depósitos em nome da Comissão de Comércio Índia-Brasil no valor de R$1 milhão? Não, eu não sei... Não Isso aí, sei por quê. Então a gente vai perguntar aqui ao senhor Max. A outra coisa que eu pergunto, a Precisa, em algum momento, foi buscar em entidades de classe, nessa Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação, pagamentos antecipados para compra de recursos, para compra de vacinas no âmbito privado? É verdade que há, inclusive, processos de associações de magistrados e tal, em busca de recurso que foi antecipadamente pago à Precisa e que ela não comprou as vacinas, é verdade? Sim ou não? Senador, eu não participo de nenhuma atuação privada de comercialização dos produtos, então eu não consigo responder. Ok, vamos só então perguntar novamente ao doutor Max. Por último, eu queria fazer uma colocação. Eu acho que primeiro esse assunto do e-voice, para mim, está esclarecido. Esclarecido pela própria depoente no dia que esteve aqui na Comissão Especial de Acompanhamento da Covid e reconheceu que esse e-voice foi mandado antecipadamente. Mas isso é irrelevante na minha avaliação. O que é relevante nesse caso, e aqui o presidente da comissão usou uma expressão muito popular, dizendo que jabuti não sobe em árvore. Uma empresa que não tem expertise na área de vacinação, uma empresa com a ficha corrida manchada por golpe no Ministério da Saúde, por envolvimento em corrupção em estados brasileiros durante a Covid, com dinheiro público utilizado para o cometimento de fraude, que no Ministério da Saúde não sofre qualquer restrição para ser intermediária de um contrato de 1,6 bilhão de reais, que tem em seu nome pressões feitas sobre funcionários do Ministério para agilização da importação dessas vacinas, uma empresa que tem uma composição acionária, como eu disse, que faz com que ela seja a própria Global. Global e Precisa são a mesma coisa. Mudaram o nome, talvez para fugir de qualquer tipo de restrição que num governo sério teria sido feita, mas nesse governo não foi feita, para a participação da empresa na intermediação de um contrato como esse. Uma empresa que recebeu um tratamento especial no Ministério em relação a esses preservativos que vendeu. Veja, no dia 13 de novembro do ano passado, vendeu para o Ministério da Saúde 10 milhões de preservativos ao custo de 15,7 milhões de reais, sendo que no dia 18 de fevereiro houve um aditivo para corrigir esse valor para 31
milhões e meio de reais. E só voltaram atrás porque a CNN divulgou essa falcatrua e aí houve um recuo novamente para 15,7 milhões de reais. Portanto, é evidente que essa empresa é uma empresa que tem um tratamento especial, que levou apenas 97 dias para vender uma vacina que não tinha ainda registro na Anvisa aqui no nosso país. Essa é ou não uma condição especial? Esse é ou não um tratamento privilegiado que foi dado a essa empresa? Uma empresa que o próprio relatório do COAF mostra uma série de movimentações financeiras suspeitas, senhor presidente. Suspeitas, e nada disso é levado em consideração na hora de definir isso. E tem mais, que mesmo nesse contrato não cumpre, por exemplo, o envio da primeira carga, que deveria ter acontecido no dia 17 de março e não aconteceu. Mesmo assim, ela manda um invoice para mais à frente garantir o pagamento naquele valor que foi proposto. E por último, senhor presidente, para complementar, o Ministério da Saúde, que não tinha recebido o primeiro lote, que recebeu essa invoice cheia de falhas, ainda manda uma carta para assumir um compromisso de adquirir mais 50 milhões de doses dessa vacina. É pouca coisa para nós levantarmos suspeitas sobre esse contrato, é pouca coisa para nós dizermos que houve, com toda certeza, tráfico de influência e uma série de outras irregularidades que precisam ser investigadas pelos órgãos de investigação desse país. Eu quero concluir aqui dizendo que, como eu disse, essa questão do invoice, ela é sem importância para isso. Na verdade, o que está se discutindo aqui é o seguinte, é que já são quase 20 dias que o senhor Luiz Miranda fez a denúncia aqui, de que teria ido ao presidente da República e comunicado que havia um processo de corrupção no Ministério da Saúde. E até hoje, o presidente da República não respondeu ao senhor Luiz Miranda, não defendeu o líder do governo e não disse que o Luiz Miranda era mentiroso. Tudo isso deve ficar para a população brasileira pensar. Muito obrigado, senhor presidente.